dia, pessoal! Você já pensou em desistir? Eu não desisto. Por quê? Porque desistir não faz parte do dicionário de um campeão. Três, dois, um. Esse é o meu, é o seu, é o nosso Portscast, onde aqui você pode falar. E hoje eu tô com um convidado mais que especial. Esse convidado começou numa loja de chão de brita, lá em Campos Novos, há uns anos atrás. E hoje ele se destaca. Ano passado ele vendeu 1.004 carros, uma média aí de 90 carros por mês. E parece, há rumores que ele tá vindo com uma operação pra Balneário Camboriú. Opa! Quem será? Quero trazer pra vocês aqui meu grande parceiro convidado, Juliano Alto, o cara é pra cima todo dia! Pra cima e pra cima todo dia, né, Ricardo? É isso aí. Show de Cara, bola. fiz questão hoje de te chamar, a gente veio aqui, você tava vindo pra cá pra Balneário, eu falei, cara, vamos gravar, porque eu preciso trazer pra minha audiência pessoas que têm resultado de verdade, pessoas que têm uma história interessante, mas que tem uma metodologia, que tem um resultado e um resultado real. Validado, né? Um resultado validado. Você é um cara aí que está se destacando muito, começou sua trajetória em Campos Novos, vai falar um pouquinho sobre isso. Depois foi ali para Jaraguá e hoje é uma autoridade ali na região e está buscando voos maiores ainda. Mas Juliano, como foi? Como foi a tua introdução no mercado automotivo? Exatamente, Ricardo. Então hoje se vê bastante plays no mercado, né? Falando que técnicas de venda, técnica de abordagem, posicionamento, mas é irrelevante para quem está dentro do negócio, né? Hoje quem está fazendo dentro do negócio, né? Então assim, minha trajetória vem desde criança, né? Meu pai iniciou com loja de carro, inclusive ainda tem, tá? Mas a gente iniciou a loja em 2007, cara. É um tempo bem bacana, onde eu iniciei na loja com 10 anos de idade. E como assim, né, Ricardo? 10 anos de idade, uma criança vendendo carro? Vamos lá, vamos por partes, né? Não, eu primeiro comecei lavando os carros, ajeitando, limpando, todo dia fazendo isso como rotina, tá? E ingressei na área de vendas com 13 anos de idade. Olha que Então, legal, com cara. 13 anos de idade. E um pouquinho hoje, da minha experiência com venda, eu acredito que vem lá de trás. Por Com quê? certeza. Eu tinha a oportunidade de atender o cliente e deixar a lavação um pouco de lado, onde meu pai me dava a oportunidade de ir para o escritório com ar-condicionado. Compreendeu? Entendi. Então, ou seja, para mim era vantagem ficar com o cliente Ricardo a tarde toda, para mim não precisar lavar precisar carro, lavar o carro. entendeu? Opa, já estava vendendo o meu posicionamento, compreendeu? Peguei. Então, isso foi aonde validou muito. E dentro desse período, dos 13 anos aos 16, eu trabalhei com meu pai. Mas eu trabalhei não por dinheiro. Lá eu não trabalhei por dinheiro, Ricardo. Porque primeiro a gente aprende. Sim. E depois a gente coloca em prática. Lá você tava pegando experiência, né? Expertise, aprendendo. Era a tua escola. Exatamente. Nunca, eu digo assim, ó, faça alguma coisa bem feito, mas sem pensar em dinheiro. Primeiro em conhecimento, tá? Porque o Muito conhecimento vai te gerar uma autoridade lá na frente. Olha, Vai te gerar você abrir um negócio lá na frente. Compreendeu? compreendi. Então vamos lá. Imagina eu com 13 anos de idade, Ricardo, vendendo carro pro meu pai. Eu pensasse assim, não, pra que eu vou fazer isso? Eu não tô ganhando pra isso? Tô certo ou tô errado? Tá certo. Exatamente. E tem muitos que caem nesse limbo, né? Tem um negócio familiar, em vez de aproveitar, pegar expertise, meu pai não quer me pagar nada, ou que ele quer me dar muito pouco, para mim fazer isso, só que ele não entende que ele vai pegar todo o know-how familiar, o know-how do pai dele, que foi o que você fez, né? E vamos lá, não só falando em família, mas vamos falar em empresa, tá? Hoje eu tenho colaborador dentro da minha empresa que entrega mais, que tá aprendendo mais, certo? O que o cara tá ganhando com isso? Conhecimento? Conhecimento. Sim ou não? Sim. Com certeza.
eu sempre falo... Experiência, né? Olha só, eu sempre dou a dica pra você, tá? Pra você. Nunca faz algo pensando em dinheiro. Faz algo pensando em aprender. Boa. Pegou esse código? É diferente. É diferente. Quando a pessoa ela faz ou ela se submete dentro de um negócio para aprender e buscar expertise daquilo, e ela vê que dentro de um negócio, e eu sempre falo, né? Dentro de um negócio que você tá, uma empresa que você entra, seja como colaborador, ou principalmente como colaborador, o dinheiro tem que ser uma das menores recompensas. Não que tem que ser pouco, claro, mas tem que ser uma das menores recompensas. Você tem que fazer a pergunta, em 2 anos trabalhando aqui, quanto que eu vou crescer? Exatamente. 2 anos fazendo isso aqui, quanto mais eu vou expandir a minha consciência em relação a essa operação? Trabalhando isso aqui, qual o nível de voo que eu vou voar? Talvez hoje a pessoa voa baixo, mas se ela entender que no negócio que ela tá, ela pode empreender dentro do negócio de outra pessoa, ela pode voar muito mais. Mais ou menos foi isso que você fez. Exatamente. E assim, ó, eu vou dar um exemplo agora, como tu falou, entendeu? Dentro da minha empresa hoje, tem funcionários que têm seus funcionários lá dentro. Olha que legal. Entendeu? Cara. Então hoje eu tenho ADM meu que tem secretária dela lá dentro. Olha que legal. Eu tenho um lavador meu que tem assessor dele lá dentro. Então, é uma nova cultura isso que você está fazendo, né? Exatamente. É algo diferente do mercado tradicional. Mas você já fez isso? A gente faz isso. Você já fez isso? Porque quando você trabalhava dentro da empresa, É. você tinha um rapaz que... Tinha 2. É. Quando eu trabalhei na Boca Mafra, com o Netão, chegou um momento, primeiro eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, aí passou alguns meninos que hoje estão voando, a gente acabou de falar sobre um deles aí que tá voando no mercado hoje. Então sempre tive gente que trabalhou comigo e eu trabalhava como funcionário. Aí chegou no momento na Boca Mafra que eu não dava conta de atender a demanda que eu tinha, que eu cheguei no CEO, no Neto, falei, cara, preciso de um vendedor, vou contratar alguém. Eu peguei um vendedor para trabalhar comigo para alcançar a demanda. Então é um modelo de negócio diferente, mas que vê que existe essa chance de crescimento dentro do negócio se você tiver essa visão de dono, né? Essa visão de empresário. Com certeza. Uma coisa que eu sempre falo para todos os vendedores da minha empresa, Ricardo, eles não são vendedores da minha empresa, eles são empresas deles mesmos. Por quê? Porque hoje eu tenho um vendedor que pode ganhar 1.500, mas eu tenho um vendedor que pode ganhar 30, 40, 50 mil. Olha compreendeu? Só. Por que eu vou ficar preso achando que eu estou trabalhando para você? Sendo que eu sou a minha própria empresa lá dentro. Sim. Tá? Todo vendedor pode ter uma página da OLX, todo vendedor pode ter seu próprio cartão, todo vendedor pode, imposto de gasolina, deixar seu cartão lá e pedir venda, pedir recomendação. Isso a gente não está falando da Autocar, mas sim de cada vendedor que está dentro da empresa. O Gabriel, o Paulo, o Ricardo, o Pedro, compreendeu? É diferente. É diferente. Então, se cada pessoa pensar assim, não, hoje eu levantei, vou trabalhar, mas eu não sou empregado daquela empresa. Eu sou meu próprio empreendedor. Muito muda boa o jogo. Visão, muda o jogo. Muda o jogo. E você sabe, é muito mais fácil empreender no CNPJ de outra pessoa. Exemplo, hoje, a gente tem os nossos negócios, custo operacional, aluguel, balneário, 65, 70 pau. Qualquer lugar que você vai ver. Água, luz, IPTU, mídia, tráfego, marketing, gente. Vai botando isso na ponta da caneta, você trabalha muitas vezes e o teu lucro, se você não souber botar isso na ponta da caneta, é pequeno. E muitas vezes você dentro do negócio de uma pessoa, empreendendo o negócio de outra pessoa, todos esses custos ficam com ela e você tem a oportunidade de empreender, crescer, alavancar até você se estruturar e conseguir ter o seu próprio negócio, ou segue dentro dessa operação, se está sendo vantajoso para você assim. Eu vejo empreender dentro do negócio de outras pessoas muito mais vantajoso. Exatamente. E assim, ó, eu vou até citar uma pessoa aqui que eu tenho uma consideração, a gente tem uma lealdade muito grande, tá? Que é o meu primo, o Leonardo, hoje um dos sócios da empresa. Por quê? O Leonardo foi uma pessoa que saiu do CLT e entrou comigo, no meu time, compreendeu? E ele empreendendo, ele era vendedor. Ou seja, ele vendia a imagem dele. Empreendendo, ele conseguiu construir um capital para ele, entendeu? Que foi ao ponto dele chegar e dizer assim, agora eu vou montar meu próprio negócio. Só que empresas grandes só crescem com pessoas grandes do lado, compreendeu? Sim. O que eu fiz? Uma fusão. Vem cá, Leonardo. Bobo não é, né? A partir de hoje nós vamos montar uma operação. Voltando a falar dessa operação agora, pegar o gancho, tá? Eu acredito que foi uma virada de chave para mim na pandemia, onde muitas empresas estavam fechando, tá? Inclusive, onde a gente montou a primeira loja de sociedade, fechou uma loja grande que tinha, era Janela Veículos na época, em Campos Novos. E eu digo, opa, Leonardo, lá é a oportunidade pra gente montar um negócio. Deixa eu entender, tu teve uma virada de chave que foi na pandemia,
tinha uma operação em Campos Novos, De uma loja grande, de um de grupo uma loja grande, e essa loja fechou a operação e o ponto estava disponível. Veio a pandemia, acabou as vendas, deu um boom ali num fechamento de loja e a operação estava disponível. Olha só. E eu falei, Leonardo, vamos pegar aquela sala lá e vamos montar uma Coragem, né? uma Porque filial. havia fechado uma operação grande, já existente no local. Você olhar para essa realidade, na tua mente vem, putz, se os caras fecharam, os caras já estão um tempo ali. Então eu acredito que você deve ter tido esse conflito em algum momento, não? Não por quê? Porque eu não deixei o medo tomar conta. Entendi. O medo te trava de você seguir adiante. E trava qualquer um. Mas por que, Juca? Porque você não teve medo naquela época lá e teve a coragem de colocar um negócio dentro daquela operação. Porque a gente estava trabalhando diferente de todos os outros lojistas estavam trabalhando. Entendi. Por quê? Na pandemia, o que dava de fazer? Porta fechada, era Online. online. E os caras, o mercado automotivo agora que tá um pouquinho mais evoluído, mas muito retrógrado. Eles demoraram muito para fazer essa aceitação do online. Que foi essas ondas que a gente surfou. Pelo menos eu surfei muito. Exatamente, e assim, ó, mudou muito, tá? Mudou muito, e a gente surfou uma onda e vem surfando desde lá da pandemia e foi onde virou o meu jogo, porque a gente pegou um time de ligação para cliente, compreendeu? Entendi. Então, ou seja, tinha muitos vendedores que estavam no WhatsApp perdendo tempo, e a gente montou uma operação, onde a gente, eu faço até hoje, é validado dentro da minha empresa, tá? A gente se reunia na loja fechada, porque não dava para trabalhar, entendeu? Sentava numa mesa com 4, 5 vendedores, e ligação e fechando negócio. Juca, mas como que eu vou fechar um negócio com as lojas todas fechadas? Como que eu vou dar a certeza que o cliente vai fechar o negócio comigo? Foi o que eu venho destacando até hoje, e hoje o que eu me destaco no mercado automotivo é arrancar o sinal do cliente, compreendeu? E deixar o cliente amarrado na loja. E como é que faz? Você tem essa metodologia, né? Arrancar o sinal em quanto tempo? 2 minutos? Como que faz para arrancar o sinal de negócio em 2 minutos? Assim, ó, eu vou te falar que na prática, tá? Na prática, isso é muito feeling na prática. Não adianta hoje, se entrar um vendedor novo na minha empresa, ele não vai entrar fazendo isso, porque ele tem que praticar. Hoje, na prática, isso eu vou falar para você, Ricardo, é como um exemplo, andar de bicicleta. Você pega e vai andar de bicicleta no primeiro dia. Como que é você andar de bicicleta no primeiro dia? Vai cair, vai ralar tudo. Exatamente, entendeu? Então você tem que praticar. Ah, Juca, mas o cara vai me dizer não. Ah, Juca, eu tô nervoso. Cara, só vai destravar se praticar. Existe uma técnica aí? Com certeza. Dá pra te contar Com um pouquinho, certeza. mais ou menos, alguma coisa da tua técnica? Vou, com certeza, com certeza. Estamos aí pra isso, né? Gerar muito conteúdo pra galera aí. Então, assim, ó, Ricardo, primeiro você tem que gerar um relacionamento com o cliente. Como que eu vou gerar um relacionamento com o cliente em 2 minutos? Quantas perguntas você acha que dá pra fazer com um cliente em 2 Pô, minutos? dá pra fazer bastante se souber fazer. Dá Exatamente. pra fazer um bom filtro, uma qualificação bem interessante. Exatamente. Hoje, na minha empresa, tá, tem um layout de perguntas. O que você perguntar em 2 minutos pra um cliente? Tu já tens ali... Tenho validado, entendeu? E funciona muito pra mim. Pra gerar uma conexão com o Ricardo, com o Juliano, entendeu? Porque você não vai fazer um depósito de 1.000, 1.500, 2.000 num carro prêmio, às vezes 10 mil pra mim, sem eu te conhecer, sem você me Sim, conhecer. tem que ter uma confiança. Entendeu? Certo? Se eu tô conversando com você, eu tenho que saber a cidade que tu mora, o seu nome, tá? O que você gosta de fazer, quantos filhos você tem, compreendeu? Se é Pra mim- solteiro, se é casado, se é pra trabalho, se é pra viagem. Exatamente, para ir montando uma conexão e operação e o que vender certo para o cliente, compreendeu? Agora, se eu sei que você é Ricardo, que você mora em Balneário Camboriú, que eu gero uma conexão com você, que eu falo da Estrada Rainha, que eu falo da praia, que eu falo da Dubai brasileira, pô, em 2 minutos tu é meu amigo, cara. Conectou. Tu é meu amigo. Pontos em comum. Exatamente. Agora é diferente eu te chamar pelo nome, falar que você veio em Balneário Camboriú, que eu também vim aqui, que é legal a cidade, do que eu somente ligar pra você e dizer que o preço do carro é R$29.900 e eu preciso de um sinal de negócio pra reservar um carro. Meu querido, tu tá comprando um carro, tu não tá comprando uma reserva de pepino. É verdade. Compreendeu? Forte isso, hein? Compreendeu? E tem muitas pessoas que acham que que venda é tudo igual, né? Não tem. É um produto que tem um ticket alto, muitas vezes é um sonho da pessoa, né? E eu vejo uma coisa assim, né? Você vendeu 1.004 carros. O que que uma empresa, o que que uma loja hoje do setor automotivo precisa para vender 1.004 carros em um ano, que é uma média de 90 carros por dia, por mês? Posicionamento no digital e a sua própria identidade, tá? Eu vou falar pra você, não adianta você entrar no digital forçando alguma coisa e não criar sua própria identidade.
Por quê? A gente está falando de identidade, a gente está falando de tribo, a gente está falando de manata. Ou seja, hoje tem pessoas no Brasil todo que são minha manata, que são minha tribo. Por exemplo, semana passada eu vendi um Audi A4 com mais de 2.500 km de distância onde eu tô. Vou te fazer uma pergunta agora. 2.500 km de distância, Brasília. Quantas lojas de carro tem em Brasília? Nossa, tem pra caramba. Por que o cara vem comprar um carro de mim? Porque um familiar dele faz parte da minha tribo, da minha manata. Ou seja, domingo ele estava em casa, almoçando e tal. O Rogério falou, poxa, eu quero trocar de carro. A cunhada fez o quê? Tem o Juca aqui da Autocar, aqui ó, pra te indicar. Abriram o TikTok do Juca, bom, vem o lead qualificado, o Juca ligou e fechou o negócio no domingo. Caramba. Quantos vendedores de carro estão trabalhando no domingo? Poucos. Poucos. Eu sou minha própria empresa lá dentro, compreendeu? Mas o Juca precisa fazer isso? Não precisa. Mas por que o Juca faz isso? Cimento. Batata. Então tu diz que hoje para uma empresa se destacar do setor automotivo, uma das coisas que ela precisa fazer é criar esse senso de pertencimento e tribo através do digital. Então uma empresa deixar de ser apenas uma empresa e se tornar um movimento. Exatamente, exatamente. Foi o que o Juca fez. Quando você fala Juca Autocar, vem o que na cabeça? Autocar é? Pra cima todo dia. Um jargão, meu querido. Um jargão. Eu criei isso, eu criei esse movimento, compreendeu? Então, a partir do momento que você se posiciona no digital, consegue atingir um movimento, vai ter pessoas lá fora falando mal de você, mas vai ter pessoas te indicando e te defendendo também, compreendeu? Então hoje o Juliano, o Juca, é uma marca. Exatamente. Eu até lembrei marca, né? A palavra marca, ela tem cinco letras. Marca, memória. Você precisa ficar na memória do seu cliente. A, de chamar a atenção. Você precisa chamar a atenção. C, marca. C, do coração. Você tem que emocionar outra pessoa. O outro A, marcar. É de você gerar alcance. Botar tráfego, investir para chegar mais longe. Então a marca é isso, né? Você precisa marcar, gerar esse alcance, tocar o coração, você precisa... E você tem feito isso todo dia através do digital. Exatamente. Só que assim, ó, Ricardo, eu vou te falar quanto tempo hoje vai gerar para mim constituir uma manada, para mim constituir um movimento no digital. Eu faz 6 anos que faço isso, Ricardo. Tá 6 E anos. aqueceu o ano passado, compreendeu? Então, Juca, tem um período, tem um tempo? Não, ninguém sabe. Só que com constância de movimento, todo santo dia, vai acontecer. Eu tenho certeza. E você sendo pleno, você. Porque pessoas é identidade, pessoas compram de pessoas. Pessoas compram do Ricardo, pessoas compram do Juliano. Por quê? Porque a forma de se vestir é o seu cabelo, é a sua barba, é o seu carisma com a pessoa, compreendeu? Uns gostam, outros não gostam. Exatamente. E é isso que Ontem vai... me ligou um cliente somente para conversar comigo. Olha somente só. para conversar. Falou, Juca, é uma honra estar conversando contigo. Eu digo, tá, mas vamos aproveitar um pouquinho disso aí. Por que é uma honra estar conversando contigo? Aí tu quis investigar. Exatamente. Não, Juca, tu é um cara que se importa com o teu cliente, pergunta onde ele mora, se ele tem filhos, para que ele quer o carro. E tem muitos vendedores que querem só venda, 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 venda. Vou te fazer uma pergunta agora. Aquela venda que você conta com ela, que você está precisando muito, 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 e quer vender, vende. Ela flui? Não flui. Não flui. Não flui. Por quê? O cliente não pode perceber que você está precisando da venda. Olha, isso é forte, hein? O cliente não pode perceber, cara. Não pode. Se ele vê que você tá precisando vender... E como é que explica isso aí? Isso é uma... Agora isso aqui é forte, tá? Como é que explica esse negócio aí, gente? Isso aqui é forte, porque assim, ó, vendedores, não tô falando somente de carro, mas de carro também, tá? De carro inclusive. Vendedores, eu me considero um vendedor, eu não me considero um empresário, eu me considero um vendedor, tá? Nós somos taxados de picareta. Que só quer vender. Só quer enganar. Vendedor é visto com mais olhos aqui no nosso país. Só quer ganhar dinheiro, entendeu? Então, atualmente, automaticamente, assim que você gera uma conexão com o teu cliente, ele te deixa de olhar como vendedor e ele te olha como pessoa. E pessoas compram de? Pessoas. Eu acho que esse que é o grande boom do que você está falando, né? Esse zelo com a pessoa, entender que quem está comprando é um ser humano. Não é uma máquina
de extração de dinheiro, que você vai ali, coloca um cartão e tira dinheiro. Não, um ser humano. Esse ser humano, ele tem vontade, ele tem desejos, ele tem uma certa, talvez, carência reprimida dentro dele. Porque eu vejo muito isso. Muitos negócios que eu fechei, muitas vezes 80%, 90% do conteúdo da conversa com o meu cliente parecia ser mais uma sessão terapêutica do que uma negociação. Né? Você está ali ouvido, né, no compreensivo, compreendendo a outra pessoa, entendendo. Né? Então isso te leva muito mais além numa negociação. Só que parece que quem vende hoje, em suma grande maioria, não perdeu esse cuidado com o próximo. O que tu acha que fez com que essas pessoas perdessem esse zelo? Será que foi a tecnologia? Será que é o excesso de conteúdo? Será que é o excesso de informação ou alguma outra coisa? Falta de capacitação, falta de informação? O que você acha, na sua opinião, que gera essa carência no vendedor? Eu acho, Ricardo, que essa carência que gera no vendedor tem outro nome, tá? O nome disso é ganância. Porque a partir do momento que você fica pensando, tá, em venda, dinheiro, entendeu? Tu deixa um pouquinho o pessoal de lado e só mastiga em cima disso. E através disso, as tuas vendas caem, entendeu? Porque assim, ó, eu vou falar pra você. Primeiro, você aprende, tá? Depois você trata pessoas, o dinheiro é consequência. Ele vem, entendeu? Porque automaticamente se eu tô vendendo, eu tô ganhando. Compreendeu? Sim. Mas agora, se eu penso só no dinheiro, eu deixo a tua parte pessoa de lado, que é o meu cliente, compreendeu? E minhas vendas, pum. Que é o maior ativo, né? Que é o maior ativo. Tu tinha me falado que um dos pontos importantes dentro de um negócio, quando a gente vinha conversando agora, é o time. Hoje, você tem um time engajado. Como que faz para você conseguir ter um time que te entrega 1.004 carros em um ano? Assim, ó, primeiramente, tá? Como eu falei agora, tá? Eu tenho pessoas dentro da minha empresa que começaram a trabalhar de empregados para mim, tá? E hoje são sócios da empresa. Então você tem que deixar bem claro para todos os teus colaboradores, isso é forte, tá? Todos os teus colaboradores que eles têm potencial para crescer dentro da tua empresa. Compreendeu? Você mostra o futuro que eles podem ter dentro do seu negócio. Exatamente. Isso deixa os caras engajados. Com certeza, entendeu? Porque tendo pessoas do teu lado que estão lutando por você, estão brigando por você, estão falando bem da tua empresa, tá lá, realmente, hoje eu tenho vendedores que se eu precisar, 9 horas da noite, tá comigo fazendo a ligação, eles estão, entendeu? Chegou semana retrasada, eu falei, galera, vamos fazer um time de venda aqui no domingo, tá? Um domingo por mês, posso contar com vocês? Bora, um domingo por mês estamos do teu lado. Por quê? Porque esses caras sabem que eles vão ganhar dinheiro e podem daqui a pouco hoje ter capital dentro da empresa. Compreendeu? Então, ter um time engajado com você, Ricardo, um time fechado com você, são todas as pessoas, Juca? Com certeza que não. Chega um ponto que tem pessoas que querem e tem pessoas que não querem. Eu não posso controlar todo mundo. Hoje eu tenho 39 colaboradores dentro da minha empresa, compreendeu? Mas eu tenho a certeza que mais da metade dessas pessoas tá fazendo sentido hoje estar dentro da empresa. Por quê? Porque daqui a pouco elas sabem que elas podem ter parte da operação, compreendeu? Que legal. E isso aí, eu penso assim... E todo empresário, eu acredito que pensa, né? Hoje eu uso como um exemplo bem grande aí, o Luciano Hang, porque tem vários colaboradores hoje que tem parte da operação dele, compreendeu? Por quê? Porque ele não vai crescer sozinho. Você acha que o Luciano Hang vai conseguir crescer? Iria conseguir crescer sozinho? Não iria. Não Ninguém cresce sozinho. Tu diz que o que faz o negócio crescer, então, é você ter pessoas no seu lado. Leais, exatamente. Leais. E valorizar essas pessoas também. Dar oportunidade para essas pessoas também. Compreendeu? E como faz para captar essas pessoas? Onde é que acha? É coração. Isso é coração, cara. Isso é coração, tá? Vou dizer para você, vai aonde, Ricardo? Tirar uma pessoa de uma loja, vai numa instituição de emprego. Dessas, né? Tem dessas também, não? Tem, mas eu acredito que é muito o destino, né? É muito destino. Eu acredito assim, hoje eu tenho uma fé muito grande, tá, Ricardo? Tenho uma fé muito grande, onde eu também me batizei há um tempo atrás aí. Coisa linda, cara. E foi uma coisa assim também surreal, Ricardo. Foi uma coisa que até quero falar um pouquinho agora também, já que a gente enganjou. Eu sempre fui na igreja, tá?
há uns 4 anos eu vou numa igreja evangélica. Que legal. E nunca tive a coragem de ir me batizar, assim, sabe? Porque eu acho que agora não é minha hora. Acho Sempre que agora achava que não era hora. exatamente. Então, aconteceu dia 16 de março, agora, foi mês passado, Agora. tá? Agora. Eu falei pra minha esposa, vou no culto de domingo de manhã. Falei pra ela. Você estava aqui em Balneário um dia antes, né? Falei ainda, comentei com ela, vou ir domingo num culto de manhã. Eu acordo, dou uma andada de bike e tal, e sempre gosto de acordar mais cedo, sabe? Dela, mas por quê? Porque você vai sempre num culto à noite? Digo, não, esse domingo eu vou de manhã. Acordei, dei minha pedalada e coisa, sentei na mesa, meu café com leite, aqui. Eu leio aquele livro Café com Deus Pai, já ouviu falar? Tá. Certo? E na palavra dizia bem assim, cara, uma frase que nunca vai sair da minha cabeça. Deus está esperando você. Ó, chega a me arrepiar, Ai. cara. Beleza, li a palavra ali certinho, fui para a igreja. Chegando no culto de batismo. Ó, a palavra antes, Deus está esperando Deus você. tá te esperando. Culto de batismo. Vem te Digo, banhar. Eita. Cheguei lá na frente, todo mundo com as roupas, né? Que precisa das roupas, batismo na água, né? Porque primeiro beijo, mas não tem roupa. Pessoal lá com a roupa esperando. E digo, poxa vida, mas sabe uma coisa forte, assim? Não foi uma coisa, foi... exatamente. E o que acontece, cara? E dentro daquele culto, a pastora começou a falar, tem mais gente aqui que Deus tá chamando, tem mais gente, vem uma coisa forte no meu coração, tu. cara. E era eu, cara. Entendeu? Meu Deus do Então, assim, é coisa que eu sempre falo. Fui lá, me batizei na igreja, tudo certo. Uma coisa assim que eu queria há muito tempo. Só que eu querer há muito tempo e eu buscar é diferente, Ricardo. É diferente. Compreendeu? É diferente. Querer e buscar é diferente. Exatamente. Isso São faz duas energias diferentes. Isso faz total sentido pra mim, entendeu? Ou seja, eu querer uma coisa, agora eu ir lá na frente e me batizar é outra, entendeu? Claro que foi do tempo certo, entendeu? Mas é toda a operação, todo o que você quer e você não busca, não vai vir de mão beijada, meu querido. Tem que fazer o Nem trabalho. mesmo a Deus. Nem mesmo. Nem mesmo a Deus, entendeu? Se você quer, tu tem que ir buscar. Se a própria palavra diz, né? Se você quer, você tem que buscar. Exatamente. Pedir, buscar, bater na porta, ela vai abrir. Semana passada eu tava na aula da mentoria minha. Eu fiz uma mentoria fechada num grupo de 20 pessoas no Instagram. E eu escrevi assim, quem quer um Pix de 50 reais? Os 20. Os 20, eu. Tá, mas e aí? Todo mundo quer. E quem que mandou o Pix pra eu mandar o Pix? Ninguém. É diferente você querer ir buscar. Sim. Compreendeu? É diferente. É diferente. Então, tudo que você realmente quer, vai ter que ter um esforço. Você vai ter que levantar. Você vai ter que ir buscar. Até mesmo sendo um batismo hoje, que era um sacrifício, certo? Que veio uma palavra de Deus para mim, mas realmente teve que ter o movimento. Ele teve que te puxar, na verdade, né? Ele falou, e aí? Porque você sabe que esse negócio é bem legal, assim, eu também sou cristão e gosto de estudar as escrituras. E a regra do batismo é muito simples, né? É só crer. É só crer. É só, você crê que Jesus é o Salvador? Creio. Tá apto o batismo. Exatamente. Mas tem pessoas que têm resistência e talvez era isso que você tinha, né? Não precisa estar preparado, preciso de um... E aí ele foi lá, teve que te puxar. Agora deixa eu te perguntar, e como que é essa correlação entre o business, os negócios, a espiritualidade? Você acha que a espiritualidade atrapalha ou melhora os teus negócios? E em que ponto ela melhora? Melhora porque a partir do momento que você tem uma fé, que você crê, Ricardo, o mal não prevalece, entendeu? Porque o mal existe, assim como existe o bem, existe o mal. Mas a partir do momento que você tem uma fé, que tu busca, que você tem um Espírito Santo dentro de você, com certeza o mal não chega perto, entendeu? Então eu sempre falo, cara, aonde Deus coloca a mão, entendeu? Ninguém mexe. Olha só. Mas tem tribulações iguais. Com igual. certeza. O próprio Paulo falou, né? Nós sofreremos tribulações. Como que você faz para lidar com esses momentos de desafios que a gente chama de tribulação? Uma coisa que é algo que agora tu falou que veio na minha cabeça, tá? O que atrapalha muito, muito hoje ainda me atrapalha, mas com certeza sem eles eu não teria crescido, é os haters. Os haterzinhos te atrapalham ainda. Exatamente, atrapalha ainda. Nós tá falando deles agora antes de entrar, né? Exatamente. Só que assim, ó,
você tem que tirar, toda versão você tem que tirar um bom proveito, entendeu? Agora, se não tivesse os haters, minha rede social estaria como tá hoje? Não estaria, entendeu? Porque eu preciso dos haters, entendeu? Então, todo algo que seja mal, você tem que tirar como um aprendizado bom, entendeu? Bom. Isso eu vou dar um exemplo agora, tá? Em 2023, eu levei um golpe de 2 milhões. Rapaz. 2 milhões de 2 reais. milhões em 2 2023. milhões, eu levei um Você golpe. pode contar essa história, como foi? Vou falar bem rapidinho também, para até ter outras pessoas que lidam no ramo do Pra carro. eles tomarem cuidado, né? não acontecer também. O que acontece? Eu tinha muito lojistas de carro que comprava de mim no prazo, compreendeu? Prazer. É, exatamente. Muito lojista comprava FIP 10 vezes, mas às vezes você tava me comprando um carro por 200 E vendendo a 150. e vendendo a 150. Acontecendo isso bastante. Ó, atenção, presta atenção, foca aqui. Deixa eu dar um adendo aqui. Atenção, você do setor automotivo. Tome muito cuidado com quem você tá fazendo negócio, para quem você tá vendendo e para quem você tá liberando prazo, e toma cuidado. Tá acontecendo, ele vai contar aqui uma história aqui agora, isso tá acontecendo direto no mercado. Presta atenção. Porque a conta não fecha, Ricardo. A conta não fecha. Então, assim, ó, como o Ricardo falou agora, isso, tá? Não fecha. Você comprar por 200 Trabalhar alavancado. e vender por 150. Daqui a pouco eu vou buscar, eu vou ganhar os 50 ali na frente. Não ganho, porque depois do soco dado é só deitar. Ai! Depois do soco dado é só deitar. Ui. Já viu desdar um soco? Não existe. Não tem. Então, exatamente. Isso, em 2023, eu levei um golpe de 2 milhões. Isso foi de vários lojistas que estavam comprando de mim para pagar outras contas, entendeu? E o que eu fiz em 2023? Eu tirei isso como aprendizado. Imagina só se eu baixasse minha cabeça e deixasse meu negócio cair, tá? E como assim, Juca? Como é que você leva um golpe de 2 milhões e tira como aprendizado? Eu coloquei como aprendizado que eu tinha que acordar 1 hora mais cedo para ir atrás desse prejuízo. E como que você tirava esse prejuízo? Um carro eu ia lá e comprava por 30, o carro valia 40, compreendeu? Eu fazia com que na minha cabeça eu pagasse o 40 e eu vendesse pelo menos 40 para mim não perder o 10 que você me deixou de ré, compreendeu? E através disso eu automaticamente coloquei minha cabeça em si, entendeu? E eu não tava perdendo. Eu fiz com que meu cérebro entendesse que eu não tava perdendo. Tu fez uma manobra interna dentro da tua comunicação interna. Exatamente, Para conseguir lidar com essa situação, porque automaticamente hoje, cada centavo trabalhado e ganhado é custoso. Imagina tu perder 2 milhões, cara. Entendeu? Cara, é muita claro que grana. não foi num soco assim, sabe? Mas foi Todo mês era 40, 50, 60, 200. muita grana, cara. Entendeu? E eu Até pra quem tem muita grana, é muita grana. Exatamente, mas automaticamente eu consegui lidar com isso e aprender, entendeu? E eu tenho a certeza que isso já tava na minha trajetória para mim aprender, compreendeu? Então todo mal, todo ruim que você tiver, você tem que tirar como um bom aproveito e pegar um aprendizado daquilo, entendeu? Caramba, que história inspiradora, né? Porque tem pessoas que às vezes não conseguem se levantar depois de um baque desse. Tem pessoas que quebram junto. Tem pessoas que, eu acho que assim, você até pode passar um momento de dificuldade, de desafio, mas se você quebrar se o teu interno, se o teu CPF quebrar, se o teu eu quebrar internamente, cara, teu negócio nunca mais vai se levantar. Exato, e até assim, ó, em 2023 também foi um ano muito, que eu trabalhei muito, tá, sobre minha cabeça, mas muito sobre os colaboradores também. Aí vem a lealdade daquele cara que tá junto com você e te falar, tô junto nessa, compreendeu? Aquele cara que embarca no carro com você e vai junto pra tentar cobrar, compreendeu? Então, aí a gente tá falando de lealdade, aí a gente tá falando de time, entendeu? Porque time é aqui, ó. Tá o Brasil e a Alemanha jogando. Se o Neymar erra um gol, o colega do lado comemora? Não dá, né? Entendeu? Agora, a partir do momento que você tem vendedores dentro da tua empresa, que um colega do lado perde a venda e ele comemora, manda esse cara luta. Qual cara. que é o timing pra mandar embora? Manda esse cara luta. Foi o que eu falei agora aqui, ó. Se alguém comemora de um vendedor do lado, ou colega, dá certo um negócio na loja, na empresa, manda embora, cara. Se o cara tá falando mal de um colega do lado, manda embora. Rapidinho, na hora, assim, viu? Identificou manda que embora, cara. Manda embora. Se o cara tá falando de você pelas costas, manda embora. Por que aquele cara tá dentro da empresa? Tem gente que se apega, eu acho que é algum tipo de carência, né? Se apega e fica pensando, cara, eu não vou mandar embora, eu vou ficar porque, putz, como é que eu vou conseguir? E aí se apega e fica criando
uma laranja podre dentro do negócio que vai estragando, contaminando o ambiente, sugando energia, dinheiro, tempo, por causa desse apego, né? cara? O ditado já Pena fala. também, né? O ditado já fala, né, Ricardo? Uma laranja podre estraga o saco inteiro. Sim ou não? Sim. E é tudo, cara. Tudo. Dentro de pessoas também é assim. Não adianta daqui a pouco você ter 30 pessoas boas e uma estragando. Daqui a pouco 15 vai estar contaminada. E daqui a pouco vai estar teu time inteiro. E daqui a pouco você tem um time contra você. Aí não gruda mais, querido. Imagina dentro do seu negócio você ter que fazer o turnover do time inteiro porque você perdeu a mão com o time. Exatamente. Nossa. Por causa de uma pessoa. E acontece, viu? Acontece. Na maioria das empresas, quando o time tão desfocado ou tão perverso, é por causa disso. Mas aí, como que acontece isso? Pode ser emoção até de quem está comandando a empresa, entendeu? Porque eu tenho certeza, Ricardo, se eu tiver um problema com um colaborador hoje, eu xingar, eu maltratar, eu ofender ele na frente de todo mundo, ele vai ficar com raiva de mim. Agora, se eu trago esse colaborador perto de mim, fulano, Paulo, o que está acontecendo? O que eu posso te ajudar? Eu vi que você está falhando aqui. Eu tenho um amigo do meu lado, não um inimigo. Compreendeu? Compreendi. Então hoje é tudo, né? Hoje quem é o empresário, eu acredito que você tem que ser uma boa pessoa com colaborador, uma boa pessoa com cliente, uma boa pessoa com pessoas. Porque a partir do momento que você falha com pessoas, pessoas vão falhar com você. Qual que é o pior carro, na tua opinião, mais bucha aí que você jogaria fora no lixo? Sabe aquele carro que você fala, meu, isso aqui é uma bucha. Mas olha, se eu falar hoje de carro Fala bucha... os 3 pior bucha que na tua opinião aí. Se eu falar de carro bucha, Ricardo, eu vou estar falando assim, porque eu ganho dinheiro com todo o produto, tá? Mas assim, eu vou falar... eu vou falar assim, o carro mais bucha hoje que eu não compraria, não colocaria dentro da minha empresa é Evoque, cara. Evoque. Que carro que for inventar de ter Evoque, né? Um carro pesado, um carro que não anda, um carro que bebe e um carro que quebra fácil, né? Evoque, tchau. E você? A Evoque é um carro... Cara, inverteu aqui agora, né? Me pegou, né? Eu que sou entrevistador, E você? Ele inverteu pra mim. Cara, eu vou falar um carro que eu tive, que foi meu primeiro carro, que estourou na minha mão, mas foi um dos motivos que eu vim pra Santa Catarina. Foi um Fiat Brava. Comprei um Brava. Eita! Um Bravo. Comprei um Bravo do meu parceiro, na época, Cristiano, não sabia nada de carro, meu primeiro carro, tinha tirado a minha habilitação. Aí eu peguei aquele carro, documento todo enredado, acho que até hoje tá o nome dele, aquele carro, sei lá. Mas não era do Ológico, Não. Eita. Aí, cara, eu vim com aquele carro pra cá, pra Santa Catarina, ferveu o motor, estourou, nunca mais colocou no eixo aquele negócio. Tive que trocar o carro por outro carro Corsa que não tinha nem piso direito, carro velho todo enferrujado. Então eu vou botar no meu top 1 Brava aí. Bravo. Mas era legal, eu gostava do carro, cara. Os rodão 17, tinha o balaca com o primeiro carro, a primeira emoção, né? A gente nunca esquece. Top 2, outro carro bucha pra ti. Carro bucha, Ricardo. Vamos falar aqui de Amarok. Amarok. É um baita carro, mas a hora que incomoda... Cara, os 2 carros que tu falou tem problema de turbina, né? A hora que incomoda mais que merda no chinelo. Sério? É verdade. Como que você faz hoje com as garantias no Assim, ó, Ricardo, eu tinha um grande problema com garantia, tá? Porque automaticamente, quanto maior o número de carro, maior vai ter o incômodo, entendeu? E hoje carro a gente tá falando de máquina, entendeu? Então pode quebrar. Eu tinha bastante... reclamação e algo que eu sempre vinha a dar pro meu cliente a garantia, entendeu? Mas a demanda era muito grande. Então, automaticamente, hoje, dentro da minha empresa, eu coloquei uma empresa terceirizada com a garantia, entendeu? Até vou ver se puxa essa empresa depois pra fazer um patrocinado aqui pro podcast, hein? Essa é bala, os caras Essa é são bala. ferozes. Então, assim, ó, o porquê que eu fiz isso também? Porque automaticamente eu vendendo o carro pro Brasil todo, imagina só, 2.500 km de distância, um cliente de mim, teria que trazer o carro até a loja, onde é a lei que determina isso, compreendeu? Compreendi. Como que o cliente vai trazer um carro 2.500 km até mim, entendeu? E hoje essa empresa que eu trabalho, ela tem assistência em todo o Brasil. Então, ou seja, se quebrar o áudio do meu cliente a 2.500 km, quem vai arrumar é a empresa lá, entendeu? Isso ajudou muito dentro do meu negócio, entendeu? Dentro do meu negócio, da minha operação. Automaticamente, eles cobram a garantia do carro, entendeu? E ganham dinheiro com isso, com certeza, porque todas as empresas abrem para ganhar dinheiro, né?
e ali solucionei muito o meu problema, entendeu? Solucionou uma dor do teu Exatamente. do negócio. Da minha operação. Porque, assim, carro é uma parada muito legal, né? Gira muita grana, tem muita liquidez, mas dá muito problema. Com certeza. E muitas vezes você, mesmo uma parte do teu time, ou você fica preso às vezes para resolver um problema num tempo, desgasta uma energia, desprende uma energia que você poderia estar investindo em marketing, processo, certeza. em comercial. Em treinando o time. Treinando Agora time. voltando o adendo aqui, ó, treinando o time, tá? Juca, códigos que você usa para arrancar o sinal de negócio do teu cliente. Você ficou devendo essa, dá lei. Compreendeu? Atenção, essa é forte, tá? Essa é forte. É só aqui porque é o Ricardão, tá? Hoje muitos códigos que eu uso para arrancar sinal de negócio, tá? O meu cliente não sabe quanto tempo a ficha dele tá no sistema com aquele time de parcela, compreendeu? Hoje eu uso isso ao meu favor, porque é a escassez. Entendi. Escassez. Eu arranco o sinal de negócio por causa da escassez. Como assim, Juca? Eu falo sempre pro meu cliente que eu não tenho o 1000 de parcela, mas eu vou buscar para ele, mas ele tem que me ajudar. Compreendeu? Ele tem que me já ajudar. tens a parcela, tu já passou a ficha foi aprovada, você tem a parcela. Então, nesse momento, você mostra o desprender que você vai ter que existe um compromisso. Claro que você já fez ali a ficha. A ficha. E nesse momento você consegue... Exatamente. E eu só arranco o sinal de negócio no momento da escassez. Porque tudo que é escasso, todo mundo quer. Todo mundo Sim quer. ou não? Quando é abundante... Exatamente. Ou seja, o cliente que sempre liga para mim, por isso que é sempre bom as perguntas, porque aqui nas perguntas eu venho martelando ele. Seu Paulo, você já financiou? Em qual banco? Financiei, mas meu score tá baixo. Todos os lojistas e todo mundo tem que entender isso. Score não é a mesma coisa que vale pro banco, porque o banco é share, entendeu? Ou seja, eu já peguei muito... 100, né? Isso aí. Eu já peguei muito cliente com... Score bom, Juca, mas eu tenho o score... Não, o score ruim. Juca, eu tenho bom. o score 420, mas tenho o Bacen bom. E esse cliente que tem o score 420, ele acha que ele nunca vai conseguir comprar financiado. E às vezes o Bacen Isso dele tu vai lá na ficha dele no CPF, é o que libera a régua inteira pro cara. O pessoal não sabe disso, né? Exatamente. O pessoal acha que tudo é score. Score é pra comprar Exatamente. fogão, pra comprar geladeira. E tem muitos lojistas que também não sabem disso, Ricardo. Tem. Sabia? Tem muitos lojistas que não sabem disso. Então, se eu pego o Ricardo, que me diz que tá com o score 400 e pouco, E tá não desanimado, bota energia que não naquilo. vai comprar um carro, você tá desanimado que não vai conseguir comprar um carro. Vem o Juca da ligação, entende o teu negócio, fala pra você que tá com crédito aprovado, mas precisa realmente você me ajudar com o sinal de negócio, o que você vai fazer? Vai fazer o sinal. O cara quer comprar, né? Escassez. Vai te agradecer depois, vai te pegar no colo, vai te trazer um presente. E o cara vai tá fazer lá- parte da tua tribo, E da o- tua manada. E o cara tá lá com o Bacen explodindo na tela pro banco prestar dinheiro pra ele. Compreendeu? Olha Então, isso. arrancar o sinal do negócio, anotem esse código, tá? Anotem. Arrancar o sinal do cliente usa a escassez. O que eu vou usar na escassez? O eu não tenho a parcela, o vou tentar aprovar teu financiamento, preciso realmente de um comprovante para comprovar pro banco que você quer me comprar o carro, compreendeu? São argumentos. Argumentos. Então, arrancar o sinal do negócio é usar a escassez a favor do lojista. Teu time hoje todo tá treinado pra fazer isso. Todo meu time tá treinado para fazer isso. Todas as minhas lojas têm uma sala com a mesa assim, tá? O dia tá fraco, não tem gente no pátio. O que a gente faz? Senta como se fosse a pandemia, Ricardo. A gente trouxe a cultura da pandemia, compreendeu? É a mesma coisa se a loja estivesse fechada e nós tá numa mesa, tem o pré-venda que fica lá na frente, atendendo, chegar se alguém precisar ali. chegar alguém, ele vai chamar, e a gente fica prospectando o negócio o dia inteiro. Por que a loja vende 7, 8, 9, 10 carros por dia? Tem tanta gente assim na loja, Juca? Não tem, mas a gente faz o que tem que ser feito. Já ouviu aquele filme, o Aldis de... O Lobo de Wall Street, Exato, sim. exato. Lobo de Wall Street. Exato, esse nome fica meio confuso pra mim. A gente faz hoje, teoricamente, Faz. lá eles são meio picaretas, Não, né? eles são picaretão, mas assim, você a usa as técnicas. Exato, cara. Imagina do só, Belfort. uma sala de gente ligando o dia inteiro. Por que corretores de imóvel vendem bastante imóveis? Porque eles ficam numa sala ligando o dia todo. E a gente trouxe isso pro carro. Você liga pro lead ou você liga, faz uma captação fria? Essa ligação é para quem já tá na base? E outra, essa ligação, duas perguntas. Primeiro é isso, para quem quer que vocês ligam. E segunda pergunta, esses clientes que vocês ligam, esses potenciais clientes,
é para agendamento para os caras virem para a loja ou já é em relação a algum carro específico? É em relação a um carro específico, tá? Hoje chega, no mínimo, já chegou a chegar a 120 leads por dia. Caramba. Mas chega a 70, 80 todo dia Aí na você tem loja. qualificador. E aí eu tenho qualificador. Você e pode falar um pouquinho hoje como é que é o esqueleto do teu Vou time? falar. A gente tem um pré-venda, tá? Onde... Rapaz, o código, hein? Pra essa galera aí que tá botando loja, que quer colocar. Não, isso aí eu você tô pegar esses dando desenhos. conteúdo aqui numa mentoria de 20 conto, cara. É isso aí, Anota vale, bem, cara, vale, anota bem, vale tá? a pena ouvir o conteúdo, se pegar, juntar tudo isso aí, dá pra extrair bastante coisa. Cada loja hoje eu tenho 2 pré-vendas, tá? Onde chega o lead novo, essa pessoa já bate o telefone e qualifica. Compreendeu? Qualificando, isso é largado num grupo de WhatsApp, onde o vendedor pega o lead. Então não vai, vai pro fulano, não. Quem pegar primeiro... Não por quê? Porque Quem tá uma vez era assim e tinha muito aquele negócio, mas dá o lead pré-venda bom tá passando só pra mim, tá passando lead bom pra ele. Não, então larga num grupo do WhatsApp, quem pegar, pegou. Porque às Certo? vezes o cara tá com uns negócios já tá envolvido, ele não vai pegar. Agora quem tá Exatamente. lá tá... Mas hoje, se Bom. você tem um CRM bem feito com a tua equipe, você tá vendo o que tá acontecendo na operação. Na minha operação, é proibido mandar mensagem para cliente. Por quê? Cliente nenhum vai comprar um carro por WhatsApp. Pré-venda também é ligação. O pré-venda é ligação e depois o vendedor é ligação também. Pra tá? depois, sim... Exatamente. Por quê? Porque eu só vou arrancar o sinal do negócio se tiver escassez. Eu posso gerar escassez no WhatsApp? Não. Com certeza que não. Entendeu? E... hoje é muito importante, tá? Anotem, galera, isso aí. É importante você ter o sinal na casa para depois ir fazer uma simulação de financiamento. Por quê, Juca? Eu tenho que saber se o CPF dele é bom ou não é. Mas automaticamente, a partir do momento que você tem um sinal na casa, um sinal com você, o cliente, se o CPF dele não tá bom, ele arruma outro CPF para comprar com você. Ele vai fazer uma forcinha a mais. Mas agora é válido. E se já provou também, já tá com dinheiro Ricardo, na casa, fica mais é fácil. válido hoje você me falar que quer comprar uma Mercedes, eu sair da minha cadeira, eu ir pro computador, eu torrar teu CPF no sistema, eu gastar o meu dia todo pra às 6 horas da tarde eu te ligar pra falar que o teu crédito tá aprovado, você me falar que vai dar uma pensadinha? Como é que é o meu tempo? Hoje é proibido de fazer simulação de financiamento dentro da minha empresa se não tem sinal de negócio. Compreendeu? Por quê? Porque tempo é dinheiro. E a gente aprendeu isso, que a gente tem que usar o tempo a nosso favor. Entendeu? Então, ou seja, se um cliente realmente quer comprar, ele vai fazer um sinal de negócio. Ele vai fazer um sinal de negócio. Porque se ele não quer comprar, se ele só quer dar uma pensadinha, ele não vai fazer o sinal de negócio. E não adianta aí o vendedor ir no sistema, queimar o dia inteiro lá, ou passar para um FNAI, que está custando para estar dentro da empresa, para ficar torrando CPF. Caramba. Compreendeu? Então a gente trouxe da época da pandemia para cá, usando isso em 5 anos, entendeu? E tem muita gente que não tá usando, tem muita gente que tá perdendo dinheiro. Por quê? Porque não tá usando o telefone a seu favor. E eu tô surfando isso. E eu tenho certeza que daqui a pouco vai acabar. Daqui a pouco ninguém mais vai querer atender telefone. Vai saber, eu não sei o futuro. Mas por enquanto eu tô usando e eu tô ganhando dinheiro. Então, ou seja, chegando 80, 90 leads por dia, a gente tem que converter no mínimo 10%. É o que a gente está vendendo. Essa é a taxa de conversão. Exatamente. 8, 7, 8, 9 carros por dia. A maior parte dos leads vem através de qual plataforma? Instagram, Webmotors, OLX? Hoje o nosso maior route assim é o TikTok e o Instagram, tá? Inclusive... Consegue trazer bastante lead do TikTok? Bastante. Ontem, nada mais, nada menos, a gente contou assim, e bem certo, chegou 42 leads do TikTok. Caramba, cara. Então, ou seja, não é do TikTok. É daquela manada, daquela tribo que eu constituí lá dentro. Porque automaticamente, se uma pessoa te segue, se ela curte o teu trabalho, se ela compartilha o teu trabalho, e se ela falar bem ou mal de você, ela faz parte da tua tribo. E se você constituir essa tribo e esse movimento lá fora, tu tá forte, cara. Tu tem um vendedor lá em Brasília, como eu tive. Compreendeu? Como eu tive. Cara que vai te validar independente de onde tiver. Exatamente. Mas, Juca, eu só posso criar esse movimento se eu tiver loja de carro, se eu for dono do negócio? Com certeza que não. Com certeza que não. Se você é vendedor dentro da empresa, você pode gerar a tua página. Você pode fazer Ricardo Portes Venda. Inclusive, você tem. Tem. Tá? Você, quando trabalhava dentro da Boca Mafra, eu não te conhecia. Mas eu tinha certeza que você tinha e era dono também da operação. Sim. Por quê? Porque você se Os leads portava... tudo vinha do meu negócio. Como você se portava como dono.
compreendeu? E tanto é que até hoje, cara, tem gente que acha que eu sou dono lá da operação, que tipo, não tem nada a ver comigo, mas que eles são só parceiros de negócio, faz anos que eu não trabalho lá dentro, tem gente que acha que eu sou sócio. Porque o teu posicionamento era maior que o do dono, compreendeu? Era maior que o do dono. Hoje eu tenho vendedores dentro da minha empresa que pessoas vêm me conhecer, tá? Hoje tem muita gente passando na cidade, vai somente para conhecer a loja, que conhece o Guilherme, que conhece o Jonathan, que conhece o Vitor. Por quê? Porque essas pessoas estão colocando a cara todo dia no digital. Isso é bom pro negócio. Exatamente. Tem dono de negócio que tem ciúmes disso aí, né? Ele não bota a cara no negócio dele e não quer que outro coloque também, porque ele não quer que ninguém apareça no negócio dele. O negócio dele tá miando, tá perdendo morrendo. dinheiro, cara. Tá perdendo dinheiro. Eu sempre falo. Se você tem vergonha, se você não quer colocar, pague alguém. Mas pague bem, porque essa pessoa que vai fazer um serviço bem feito, ela custa caro. Sim. Não adianta você pagar mal e o serviço ficar uma meleca. Achar que vai ficar meleca, ou daqui a pouco vai se destacar, vai perder pro teu concorrente, a pessoa que vai pagar mais que tu. Basicamente isso. É, exatamente. E assim, ó, quase encerrando nosso tempo também, Ricardo, eu quero deixar bem claro, tá? Que você que não tá posicionado no digital, vai hoje, se posiciona, acha uma empresa, coloca pessoas dentro do seu negócio, porque daqui a pouco o teu negócio vai quebrar. Como nesse longo dessa trajetória de 5 anos, tá? Teve lojistas, desde a época que eu trabalhava com meu pai, tá? Que eu sempre admirei, os caras vendiam 100, 150 carros mês, quebraram os seus negócios porque não se posicionaram no digital. Que ajudaria. Entendeu? Eu vi muita gente passar por isso também. Eu vi gente que tinha 4, 5 lojas, ficou com uma operação pequenininha. Eu vi gente que teve que desfazer tudo. E pessoas que estavam 20, 30 anos no mercado. Eu acho que eles que tiveram mais dificuldade para se posicionar, acho que demoraram para acordar. Claro que sempre dá tempo, né? Se você tá com a tua operação rodando, você não tá se posicionando ainda, posicione o teu negócio. E uma coisa que eu bato muito na tecla, que é o que você tá falando aqui também, é o empresário empreendedor digital, que empreende através do digital, que se posiciona, que paga um salário para alguém ali, filmar um pouco da rotina dele e postar. Isso aí, cara, se for ver, botar na ponta do papel, que gera de autoridade para tua marca, né? Não à toa hoje você está expandindo, tá cada vez gerando novos negócios, novas empresas, porque você se tornou uma marca. Exatamente. Então, assim, além da Autocar, que levou uma marca e um logotipo muito grande e forte nível Brasil hoje, né? Eu acredito muito que eu trabalho a minha marca também, que é o Juliano Vieira, o Juca, né? Que falam, marcas. Então, são marcas. Porque automaticamente, se você fala Autocar, vem Juca. Daí vem pra cima todo dia. Que foi um bordão, um jargão que eu criei, compreendeu? Através do meu negócio. Porque todo negócio tem que ter um jargão. Vamos lá, vamos falar em Bombril. Bombril, uma utilidade, que é a marca, que é o que faz a marca, é a repetição. Aquela hora faltou R de eu falar, era repetição. Hoje você fala, eu sempre uso o Luciano Hang, né? Porque é um cara que me inspira muito, tá? Mas hoje você fala em Havan, o que vem na cabeça? O velho da van. Que é uma marca. Que é uma marca. Porque automaticamente, o que ele fez? Ele foi, colocou a cara e sobrou moeda no bolso dele, aonde ele iria investir para trazer alguém. Entendeu? Eu tenho certeza que se ele colocasse hoje pessoas dentro da empresa para posicionar, se ele tivesse vergonha, entendeu? Ele teria que pagar caro, sim ou não? Ele pode até colocar, vai validar, mas nada como o próprio dono do negócio colocar. Esses dias tava Jojo Todinho, se não me engano, num vídeo com ele lá, entendeu? Mas ele tem mais autoridade que ela. E ele, quando ele traz alguém de fora, ele chupa a audiência e a energia daquela pessoa. Claro, é automático por osmose, né? Vou usar a palavra osmose. Ele pega por osmose. Então, qualquer outra pessoa que ele levar só vai agregar mais valor na imagem dele e na imagem do negócio dele. Com certeza. Nada igual ao empresário, seja um grupo familiar, seja uma empresa, seja um negócio pequeno ou um negócio grande. Nada ganha de você colocar a cara no seu negócio. Exatamente. Nada. Você falou Luciano da Van, tem vários players. Agora, você falou em movimento, pô, um cara que tá fazendo um movimento incrível, o da CIMED, o meu grande parceiro, Papito, qual que é o nome do cara? O João Adib. Papito, no próximo episódio eu quero você com o microfone, você vai ser eu vou te pagar um cachê. Vou pegar o Papito aqui, que é o dono do estúdio, vou pagar um cachê pra ele vai ser vai me ajudar aqui nos negócios aqui. Rapaz, o Papito é um monstro. Show. O da CIMED, o João Adib, ele fez uma marca incrível, os caras vestem amarelo, vibram como se fosse um time de futebol.
Cara, ele vende remédio. Exatamente. Ele vende remédio. Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, isso que você falou, a importância de levar isso, de você colocar, imprimir a sua digital no seu negócio, tendo em vista que hoje os negócios, eles são aquilo que as pessoas veem, faz toda a diferença. Exatamente. E assim, ó, Ricardo, já aproveitando o adendo também, tá quase acabando o nosso tempo, né? Tu vê, a gente faz 1 hora e eu tenho certeza que daqui a pouco a gente teria conteúdo para entregar aqui 10 horas de conteúdo, né? Uma dica que eu digo, tá? Para você vendedor. Para você vendedor, você tem que ser autoridade e ter autoridade naquilo que você fala. Vendedores de carro, vendedores de imóveis, vendedores de ambulante e até você mesmo do camelô. Nunca fale e coloque-se na frente do teu cliente dizendo que você vai ver se consegue. A partir do momento que você dizer para o seu cliente vai ver que consegue, você perde toda a credibilidade. Autoridade, isso aí. Autoridade. E o vendedor, ele tem que ter autoridade. Porque se eu não tenho autoridade, você não vai comprar de mim. Tem que ter autoridade. Automaticamente, se você me pede um desconto, eu falo que vou ver, ele já ganhou o desconto. Você dá uma caneta pros seus vendedores, você dá ou é aquilo, eles têm que depois pedir a mim? Eu dou uma lucratividade também para aquele que segura o preço, tá? Todos os meus vendedores, tá? Seguram o preço. Por quê? Porque eles são autoridade. Automaticamente eu sentei com você, Ricardo, para negociar. Eu tenho que ter uma postura e eu tenho que ter uma autoridade. Se você me pede um desconto nessa caneca e eu falo para você, eu não sei, eu vou ver se eu consigo, automaticamente você já ganhou. E quem tá no comando da negociação agora? Aí você? É você. É você. Porque você pediu um desconto e eu falei que vou ver. Agora, automaticamente, se você me pede um desconto nessa caneca e eu falo, Ricardo, essa caneca, o preço mínimo de mercado é essa aqui, cara. E eu só tenho mais essa. Se você não comprar, tem um lead novo me ligando aqui, ou tem o vendedor Paulo aqui que vai vender. Bora agarrar? É o posicionamento. Posicionamento. Por isso que vende carro todo dia. Então você não pode perder a autoridade. Por isso que você tá aqui em Balneário, teu time tá vendendo agora e você tá recebendo as vendas que... Eu te falei hoje de manhã, a gente vendeu 4 carros de manhã, a gente almoçando, sim, entendeu? Imagina. Por quê? Porque eu treinei uma equipe que tá lá fazendo o que tem que ser feito. Agora, o empresário polvo... Eu sempre brinco, o empresário polvo é aquele que tá com os braços em toda a operação, entendeu? Esse não vive. É o cara que tá escravo esse não sai, negócio. Esse não almoça. É o empresidiário. Exatamente. Preso no seu negócio. Então, automaticamente, você tem que ter equipe, vendedores com autoridade dentro do seu negócio. Olha compreendeu? Só, coisa linda. Diz uma coisa pra mim. Que carro popular até 100 mil você compraria hoje pra ter? Nivus. Um Nivus. Até 500 mil reais, que carro você compraria? Boxster. Uma Boxster? Uhum. Até 1 milhão de reais, que carro você compraria? 911. Até 2 milhões de reais, que carro você compraria? Dependendo do ano, até uma Lambo, né? Dá pra comprar. Dá pra comprar, dependendo do ano. Pega. Uma Lambo um pouco mais velhinha, mas já embarca. Já vai numa Lambo, já. Exato. Até 5 milhões de reais. McLaren. Uma McLaren. Aham. Você gosta de McLaren? McLaren. Até o infinito, assim, por qualquer carro que você pode colocar na sua garagem. Qualquer carro. F8. Uma F8. Um F8. Né? Do ano daí, né? Do ano. Do ano. Uma F8. Uma F8. É. E um carro clássico? Clássico pra mim é Maverick. Mavericona, top. Qual foi o melhor carro, assim, que você teve, que você dirigiu? Assim, que você fala, putz, esse carro aqui... Então, Ricardo, o carro que hoje eu tenho ainda, tá? Tenho ainda, é um carro que me espelha desde criança, tá? Eu já andei, já tive Porsche, já tive Corvette, já tive, assim, inúmeros carros, tá? Mas um carro que eu ainda tenho, tá? E tá guardado lá na minha garagem, é uma F250 1999, tá? O carro é customizado, porque assim, eu tinha 7, 8 anos de idade, entendeu? Meu pai tinha uma e eu me imaginava dentro daquela caminhonete eu dando um rolê, entendeu? Claro, quando criança, sim. né? Mas assim, voltando agora, quando criança, Ricardo, eu nunca estive do lado de pessoas da minha idade, por exemplo. Sempre com pessoas mais Sempre velhas. com pessoas mais velhas, entendeu? Isso acho que me amadureceu muito e me trouxe a experiência, entendeu? Porque aonde os guris estavam jogando bulica e brincando de tazo, entendeu? Eu tava vendendo carro. Já tava, você tava fazendo coisa que piazada de 20 e poucos anos tá fazendo. Exatamente. Então, você imagina só, você pega uma criança de 8, 9 anos, que já senta no volante, já mexe, já liga o carro, cara. Eu queria ver tu com 13 negociando na mesa. Mas era muito convencente, por quê? Porque em vez de eu ficar lá no pátio de brita lavando o carro, debaixo do sol, com o pé molhado, eu tava no ar-condicionado na mesa,
negociando com o Ricardo. E daí, se o Ricardo me falava que não queria comprar, o que o Juca fazia? Por que, Ricardo, que você não quer comprar? Já pegou já aí, por Tá, isso que... perguntas, desde pequeno. Ricardo, bem rapidinho, também já tá acabando o tempo aí. Tu acredita, Ricardo, que naquela época tinha muita análise de crédito, tá? Sim. Análise de crédito. E os clientes não sabiam o que falar pro banco no comprar um carro. Tu acredita que eu vendia o carro para eles e eu comprava o carro do banco? Como assim? Caramba! Eu sempre ficava com o cliente na sala, compreendeu? E comandando o que ele ia falar pro banco. Porque naquela época era muito difícil a aprovação. Era diferente o negócio. 2007, 2008... Era passava a diferente. ficha por fax, né? Muitos lojistas devem saber disso aí. Que Entendeu? loucura, era outra época. Então, ou seja, eu vendia o carro para você e eu comprava o dinheiro do banco. Que Entendeu? loucura, Um guri de cara. 13 anos. Eu acredito que isso foi um aprendizado para mim, que me trouxe esse know-out aí de muito tempo, né? Mas que valeu a pena e acredito que daqui para frente é só para Isso cima é um todo cara dia. novo, né? Tem 28. Tenho 28 anos hoje. 28 aninhos. 28. Só a careca de 40 aí, muita estrada de chão, né? Mas... Também, né? Qualquer dia colocamos um cabelo aí, o pau pega. Cabelo se coloca, né? Eu tô ficando meio pouca telha aí, cara. Mas faz parte. Exatamente. Gente, esse aqui foi o Portscast. Hoje meu convidado, o Juliano. A gente tá aqui, a gente já se conhece aí faz uns 3 anos. Já é parceiro, já dei treinamento lá pro time dele. Hoje trago ele também aí pro nosso time. A gente tá com algumas novidades aí pela frente, por isso que ele tá aqui. Então, cara, é um prazer estar contigo hoje. Prazer poder extrair essas informações. Eu acho que isso vai servir de grande valia se a pessoa assistir isso aqui, ouvir o que você falou, vai conseguir extrair alguma coisa, seja pro lado espiritual, seja pro negócio, principalmente setor automotivo. Então, obrigado aí pelas informações, viu? Exatamente, eu que agradeço, Ricardo. Eu agradeço também aí ao... Ah, Papito! Papito! Dale, Papito! Espaço sensacional aí, show de bola, parabéns, tá? E nós é pra cima e pra cima todo dia. E você já sabe, né? Carro é na loja que tem a melhor oportunidade do mercado. É isso aí, gente. Tamo junto. Grande abraço! Muito bom.